Eu gostava de uma cerveja, eu também gostava de uma cervejinha, Gostava? sabe? E eu fui ver o jogo. Uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians, Corinthians ganhou do São Paulo de 3-1. Eu comentava, eu era corintiano comentando o jogo na Rede Globo com Osmar Santos e um artista famoso da Globo, Lima Duarte, comentava defendendo o São Paulo. Ela é muito São Paulina. E o Coringão ganhou de 3-1. Nossa. Cara, eu lembro dessa. Do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, te dar uma camisa e tal. Eu falei assim, cara. Queria muito ser o Lula agora. Pra conhecer o Tevez. Mas o Tevez, ele saiu meio estranho do Corinthians, não foi? É, que ele mandou a torcida calar a boca. Mas o problema é o seguinte, é que hoje essa meninada toda é muito dinheiro em jogo. É muito dinheiro. Sabe, eu fico feliz por uma coisa, porque não tem jogador de futebol rico, não tem nenhum filho de banqueiro que é jogador de futebol. O máximo que o filho de banqueiro é jogador de golfe. Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia, então eu fico feliz quando vejo essa meninada ficar rica. Eles ficam ricos muito rapidamente, ganham muito, sabe, muito dinheiro, e é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho extraordinário, acho fantástico ver as pessoas. Sabe? E é engraçado porque todos eles, eu não discuto se eles votam politicamente em quem que vota. O meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula. Não, eu gosto de um artista porque eu gosto do artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista de cinema, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu quero dar uma casa para o meu pai e para minha mãe. Eu quero cuidar do meu avô. É uma coisa. Você veja o lugar que morava esse Gabriel Jesus. É lá no E ver Peri. esse menino agora estrelando, sabe, no Manchester City, eu acho que é uma glória. Sabe, eu acho que é uma. Como eu vejo vocês, né? Quando eu vejo uma dupla de meninos como vocês fazer sucesso, né? Porque ninguém sonha ser miserável. Ninguém. Ninguém sonha pra baixo. Eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero. Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem. Quer ser não é isso? milionário. A gente quer ter uma ascensão na vida. Sabe? E eu acho que essa meninada no futebol, eu fico muito feliz quando eu vejo eles sabe? O Tevez, você veja, o Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando o Stuquinha filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você Ganha iria? dinheiro. Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Lula, bom, bom quanto? Deixa eu lhe contar, cara. Então é que conta. vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto. Ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco para baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei, Joga que Tá, posição? eu era meia direita, eu era uma espécie de sabe, uma espécie de Kaká. Que isso? Eu não era Tá o 10, puxando o saco. Caralho. sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa. Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou: vamos criar um time de Pernambuco. Aí ele criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa para minha mãe lavar para mim poder jogar no time. Ah. Coitada da minha mãe, lavava roupa Mas do então time. você jogava bem. Olha, você conhece, 0 a 10, você vai. conhece futebol de várzea? Conheço. O futebol de várzea você tem o primeiro e o segundo time. Correto? Sim. Eu jogava no primeiro time, então significa que eu Ah, era. o dono primeiro do time. é o que entra por último. Hein? Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Porra. Meia direita. Mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem tempo? Acompanho. Hoje está melhor para acompanhar, sabe por quê? Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil.
Sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. Sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo.